Bom, pessoal, então, boa noite, né? Obrigado aí pela presença, mais uma reunião nossa, né? Nesse momento que a gente aproveita para trocar experiências e receber amigos e colegas que estão ajudando na capacitação do nosso grupo como um todo, né? Hoje a gente está muito feliz aí de receber um amigo de estrada, né? Já contribuiu conosco em Barbacena, em bancas e tal, o Aloysio. O Aloysio, ele, né, tem uma longa história, uma longa tradição aí de trabalhos de campo, né, com consultorias, com levantamentos, e, coincidentemente, semana passada nós já tivemos aqui uma apresentação com o colega do Sul, que falou um pouco sobre inventários também, mas de modo geral, e hoje a gente vai ouvir um pouco mais sobre a contribuição das aves aí, ou o estudo da avifauna como uma ferramenta para preservação, para preservação e para a criação de unidades de conservação. Inclusive, estamos, né, finalizando um trabalho a respeito aqui no campus Juiz de Fora, com a orientação foi orientado pelo professor Zé Emílio, que está aí também, né, e orientado por mim, com a participação da Tainá e parte do nosso grupo. Então, meu caro, seja bem-vindo, quero te agradecer muito aí a gentileza de contribuir conosco, e fica à vontade, agora é com você. Primeiramente, eu quero desejar uma boa noite a todos. Quero agradecer o convite ao professor Magela, ao professor Vanderlei, e enquadrando no grupo, no assunto do grupo, eu resolvi trazer esse tema, que não podia deixar, né? Aves, que minha paixão, meu trabalho, e envolvendo com preservação e unidades de conservação. Tá todo mundo me ouvindo bem? Tá vendo o vídeo bem? Eu vou abrir aqui a apresentação. Tá ótimo, tá ótimo. Tá todo mundo vendo aí? Tá todo mundo vendo a apresentação? Tá aparecendo? Sim, Lô. Agora sim, agora sim. Beleza, tá ótimo. Então, me apresentando, meu nome é Aloysio Moura, eu sou de formação biólogo, sou mestre pela Universidade Federal de Lavras, e atualmente eu estou terminando meu doutorado. E trouxe como assunto hoje a observação de aves como uma possível ferramenta para a preservação e para a criação de unidades de conservação. Quando eu falo a preservação, eu quero incluir também a palavra conservação, porque observação de aves entra dentro de manejo e aí já passa a ser conservação, mas quando falo preservação, é preservação e conservação. Para ter o norte da minha apresentação, ela vai ter uma introdução, uma pequena introdução para a gente entrar no assunto. Aí, consecutivamente, eu trouxe categorias de observadores, que é um texto que saiu na Atualidades Ornitológicas, para todo mundo que admira, gosta ou trabalha com aves, se posicionar. Eu achei muito interessante esse texto. Aí vai ter materiais e métodos que normalmente são utilizados, falar um pouco dos biomas brasileiros e suas aves, alguns parques que foram criados atualmente por causa de espécies de aves, uma pequena discussão e considerações finais e as referências. Uma introdução, a observação de aves, ela foi uma atividade iniciada na Europa no século XVIII. Ela foi iniciada como lazer, passando atualmente ao status de turismo ecológico. A observação de aves, ela se destaca por ser uma atividade de recreação ao ar livre, economicamente viável, né? Porque para ser um observador de aves, exige mais mesmo o estudo, a dedicação. É lógico que tem alguns observadores de aves mais avançados que vão utilizar de equipamentos mais
com um custo mais elevado, porém ela, de certa forma, é economicamente viável, é muito educacional e compatível com a preservação ambiental. Há uma estimativa, que não é tão atual, é de 2006, que existam aproximadamente 80 milhões de observadores de aves no mundo. Isso em 2006. E lá nos Estados Unidos lidera, né, com quase 70 milhões de observadores. Isso no ano 2000 foi estimado esse número. E a Grã-Bretanha com aproximadamente 1 milhão. Só para ilustrar a grandiosidade do advento observação de aves, nos Estados Unidos, os observadores de aves eles são responsáveis pela compra de 30% de binóculos produzidos no país. Porém, além dessas características positivas que foram faladas sobre a observação de aves, torna necessário refletir, estudar sobre os fatores que podem interferir ou limitar a implantação dessa atividade em unidades de conservação do Brasil e mesmo em outros países. Para situar as categorias de observadores de aves, saiu uma matéria na Atualidades Ornitológicas em 2014 que fala de quem é quem. E aí eu até acho interessante começar a apresentação falando um pouco das categorias de observadores. Eu me acho que enquadro em quase todas. E aí eu trouxe mais um texto, mais por fator de curiosidade, mostrar o aprofundamento de cada um, mas todos contribuem, de certa forma, com o estudo ornitológico brasileiro. Primeiramente, esse texto fala dos observadores históricos, que são aqueles que praticaram e continuam a praticar a atividade desde os primórdios no Brasil. A grande maioria, né, dos observadores históricos tornaram-se observadores no primeiro surto de observação de aves, ocorrido nos anos 70 aqui no Brasil, irradiado a partir do estado do Rio Grande do Sul, porque lá no Rio Grande do Sul a gente teve grandes ornitólogos que introduziu a moda no Brasil, como o Belton, o Sick, tanto que os primeiros livros de infância que eu tive de ornitologia brasileira foi um livreto Aves do Rio Grande do Sul, do Belton. Aí, nesse grupo, eles mencionam, muito engraçado, que é encontrado os monstros sagrados da observação, pois contribui sistematicamente com a ornitologia brasileira. Interessante é que fala como observadores históricos, porque iniciaram, né, no início mesmo, nos anos 70, incrivelmente eu fico muito orgulhoso de fazer parte desse grupo, mas eu não me considero um monstro sagrado. Eu faço parte desse grupo porque eu iniciei a observação de aves na década de 70 e ainda contribuo com a ornitologia brasileira. Eu estou até contando um pouco da minha história aí. O meu envolvimento com observação de aves iniciou no ano de 1975. Eu tinha 5 anos de idade, quando meu pai ele começou a fazer parte da Sociedade Ornitológica Lavrense, que foi fundada em 1975, mas a gente começou a frequentar em 1979, não tinha os binóculos que tem hoje, com tanta tecnologia, mas meu pai já incentivou, eu tinha um binóculozinho chinês, o gravador não era digital, mas já gravava, e até hoje eu tenho esse material guardado com muito orgulho. Eu agradeço muito meu pai por ter me incentivado e me levado a esse caminho, e aviso a todos, aos que aprofundarem nesse estudo, que é uma situação irreversível. E aí me acho como dos históricos, os observadores históricos, que lá menciona que iniciou as observações na década de 70, coincidentemente eu também iniciei, e que contribui sistematicamente.
Atualmente, eu sempre gostei de contribuir com a ornitologia brasileira, eu contribuo de forma de aves com interação com plantas, deformidades de bico, plumagens aberrantes, mas atualmente eu ando contribuindo mais de uma forma, eu especializei mais com ambientes montanos e suas fitofisionomias, com campo rupestre, com outras fitofisionomias, que é florestas monodominadas por erimantos eritropapos, que é o popular candeal. Eu me sinto nessa categoria, mas também me sinto em outras categorias, como a de ornitólogo, que segundo o texto, fala que são biólogos que se especializam no estudo de aves, que é um grupo dedicado e muito produtivo, não que eu me ache muito produtivo, composto por profissionais que atuam em levantamento de avifauna, consultorias, realizam pesquisa, passam semanas no campo trabalhando com aves, e nos momentos de lazer tem como hábito ir para campo observar aves. Eu até tenho dó da minha esposa, que fim de semana, às vezes, mesmo trabalhando com ave o tempo todo, escrevendo, lendo sobre aves, quando eu não tenho nada para fazer, eu saio para observar a ave, fotografar a ave, gravar sons. E normalmente nesses grupos, né, nesse grupo considerado como ornitólogos, fala que prefere um nome científico e normalmente utiliza aquela nova nomenclatura que ninguém ainda se acostumou, recém-lançada pelo Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos. Incrivelmente, eu sou como eu disse, irreversível. A última lista saiu agora, em 2021, pelo primeiro autor, pelo Pacheco, do Museu Nacional. Incrivelmente, mudou muito a nomenclatura, devido a alguns adventos de biologia molecular e ajustes. Incrivelmente, eu fiquei lendo até conseguir já atualizar, e o pessoal hoje, na aula, eu estou dando aula de manejo e conservação de fauna silvestre na Universidade Federal de Lavras, e o pessoal riu que como eu consigo estar tão atualizado. Mas, porém, é uma coisa muito gratificante e não tem esforço nenhum. E o grupo de ornitólogo é classificado nesse texto dessa forma. Porém, existem outros grupos também dentro que contribuem com a ornitologia, que são os guias ornitológicos, que são aqueles profissionais ou mesmo amadores avançados que dedicam a conduzir outros observadores. Normalmente, eles possuem grande habilidade de identificação das aves na região de atuação deles, conhecedores dos melhores destinos, sendo capaz de criar roteiros para levar turistas observadores por todo o Brasil, em busca das espécies que normalmente a turma de observação de ave, o ornitólogo, fala. O novo Lifer. O Lifer é aquela espécie que ainda a pessoa não registrou. Dentro dessas categorias também tem os fotógrafos de aves, que são observadores que geralmente começaram com o advento Wikiaves. O que é o Wikiaves? O Wikiaves, no popular, seria o Facebook das aves. Na verdade, é um portal de ciência cidadã que agrupa todas essas fotos, são depositadas nesse acervo. Além de ser um portal de ciência cidadã, ele contribui, de certa forma, com o crescimento da ornitologia brasileira, não só de forma turística, mas também de forma científica. A gente vai falar disso para frente. Tem as Bird Ladies, que são as meninas passarinheiras, que trazem à prática o olhar feminino, e tem também os jovens observadores, que são garotos que começam cedo, como foi meu caso, e esses jovens se tornam obstinados estudiosos. E existem vários que eu conheço e contribuem muito com a ornitologia brasileira e com a conservação e a preservação. Falando do advento Wikiaves, né, dos fotógrafos de aves, o portal de ciência cidadã, como eu mencionei agora há pouco, ele contribui muito com a, vamos se dizer, tanto com a ciência quanto com o conhecimento, porque uma das melhores armas da preservação e da conservação é o conhecimento.
E esse portal é interessante, está até circular de vermelho, ele traz algumas características, alguns tópicos, como aves do Brasil, né, que é a listagem atual, um mapa de registro, espécies por localidade, espécies sem fotos, espécies sem sons, todas as espécies do país, sons que são gravados também com contribuição, por ser um portal de ciência cidadã. Mas, porém, cientificamente, a gente não pode considerar esse portal de ciência cidadã como um banco de dados para dados científicos. Isso aí é uma observação que eu fiz, eu publiquei alguns trabalhos em cima disso, tanto que fala da ausência de registros fotográficos atuais no Wikiaves do gavião carijó Rupornis magnirosti, para o Pantanal, sendo que é uma das aves mais comuns do Brasil, o gavião mais abundante no Brasil, tem uma plasticidade ambiental muito grande, ele ocorre em ambientes urbanos, em ambientes florestados, em campos, é de ampla distribuição no país e, incrivelmente, no portal Wikiaves, olhando de uma forma mais refinada, eu vi que tinha ausência do registro dessa espécie no epicentro Pantanal. E aí, acompanhado dessa linha de raciocínio, agora em 2022, eu fiz outro manuscrito falando da ausência de registro de acipitrídeos e falconides, que a acipitrídeos é a família dos gaviões e falconides dos falcões, no portal Wikiaves para o domínio morfoclimático do Pantanal. É por isso que, de certa forma, eu falo que contribui, esse portal de ciência cidadã contribui com conhecimento, contribui sem dúvida nenhuma com conhecimento, porém ele não pode ser utilizado como uma ferramenta de banco de dados. Por que eu digo isso? Por que eu escrevi esses dois manuscritos? Aqui eu quero mostrar os mapas do segundo manuscrito, que fala em geral. Antes, o primeiro manuscrito era só do Rupornis magnirosti, do gavião carijó. E esse foi falando de geral da família Acipitrídea, dos gaviões, né, e dos falconides, dos falcões. O bioma Pantanal ele está marcado de rosa. Teoricamente, parece que não ocorre essas espécies no domínio Pantanal. Porém, na verdade, ocorre, só que a contribuição desse portal de ciência cidadã, ele não exige que a espécie seja colocada o georreferenciamento, o registro. Aí fica visualmente parecendo que não ocorre certas espécies no domínio morfoclimático do Pantanal. Eu entendo porque no epicentro do Pantanal, e mesmo os estados da região norte, um município e outro é mais ou menos 500 quilômetros. Então, essa pontuação, quando não põe o registro georreferenciado, ele põe no município que foi registrado. Aí fica essas lacunas. Foi isso que quis dizer meus manuscritos. E como a política pública tem muita pessoa de interesse distorcido, isso pode ser usado como uma ferramenta, como se não tivesse determinadas espécies que têm valor de preservação e conservação no domínio Pantanal e mesmo em outros domínios, em outras regiões. Então, é isso que eu quis dizer nos meus manuscritos, que a gente tem que ficar atento a isso, não que o portal de ciência cidadã não contribua, mas aquela política pública, aqueles elementos que são maliciosos e têm interesses pessoais, pode usar dessa ferramenta, se não ajustar isso, para uma coisa que é fora da conservação e da preservação. Aí eu vou falar agora um pouco dos materiais e métodos. O lema dos observadores de ave é observar, proteger e anotar, porque anotando a gente vai criar um banco de dados futuros, e é comemorar dia 28 de abril, o dia do observador de aves. Aí vocês devem estar perguntando, por que tem esse bolo aí?
Eu fui tão envolvido com esse negócio de observação de aves desde a minha infância, e coincidentemente o Dia Mundial do Observador de Aves é o dia do meu aniversário. É mais uma coincidência. Quanto aos materiais, eu falei que observação de aves é viável, porque, teoricamente, só precisa ter um binóculo para observar a ave. Um binóculo, uma caderneta e um lápis. São materiais baratos, então é viável se observar aves. Quanto a binóculo, que é um material essencial, indispensável para a observação de ave, eu tenho a seguinte observação: os binóculos utilizados para observação de ave têm que ter resolução ou 7 por 35, ou 8 por 40, ou 10 por 50. Se for um ambiente mais fechado, mais florestado, no meu caso eu uso 7 por 35. Se eu tiver em ambiente que hora aberto e hora fechado, eu uso 8 por 40. Em ambiente mais aberto, eu uso 10 por 50. É uma questão, essa numeração, de resolução, para a gente conseguir ver a ave com os detalhes. Aí vocês podem estar perguntando, Maia Luísio, mas isso é mágica? Não, é a questão de resolução, como eu disse, e se alguém algum dia for adquirir algum binóculo para observação de aves, para ficar mais claro, é só essas numerações que aparecem, 7 dividido por 35, 8 dividido por 40, ou 10 dividido por 40, tem que dar igual a 5, porque aí você vai estar comprando um bom binóculo para fazer observação de aves. Os materiais, como eu falei, é viável, né, ser um observador de ave. Primeiramente o binóculo, indispensável, a caderneta, que é muito interessante, tudo que foi visto ser anotado, local, data, horário, fitofisionomia, e não aconselho levar caneta, que pode, os intempéries, pode estar chovendo, o dia mais úmido, que tem alguns locais que são nebulares, e aí a caneta pode borrar. E normalmente essas cadernetas a gente guarda para a vida toda. Eu tenho caderneta da década de 80 guardada, eu tenho mais de 100 cadernetas guardadas. Tenho dados para a minha vida inteira, se eu quiser trabalhar. Outros materiais indispensáveis para observação de aves é ter bons guias de identificação na mão. E um dos primeiros que surgiu no Brasil, eu até sempre parabenizo, é o do Deodato, que é Todas as Aves do Brasil. Ele foi lançado em 2004. Ele tentou ser Todas as Aves do Brasil, mas, porém, não tem todas. Não tem todas. Depois de 2004, em 2013, foram descobertas 13 novas espécies de aves. Agora, nesse último checklist do Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos, a gente está atualmente com 1.971 espécies de aves, mas sempre auxilia, porque a gente consegue ver, normalmente, esses dois guias que eu trouxe, esse outro na América do Sul, só de passeriformes, esse da direita, e o do Deodato, Todas as Aves, ele auxilia, porque tem pranchas desenhadas, com os traços taxonômicos das aves muito bem feitos, e sempre auxilia no campo. Por que ele auxilia? Porque dentro desses guias, normalmente, vem um mapa da espécie, que está do lado esquerdo, com a área de ocorrência da espécie, uma breve descrição e a prancha do bicho para a gente conseguir identificar. É lógico que algumas espécies são mais complicadas a identificação, depende de um estudo mais aprofundado do observador, do ornitólogo, porque tem algumas espécies que só se diferenciam a partir do contato auditivo, né, da sonorização, da vocalização da espécie. Mas é indispensável, esses guias ajudam muito. É uma atividade economicamente viável, como eu falei. É um binóculo, a caderneta e o lápis. Porém, movimenta alguns mercados. Esse é um ponto positivo, porque tem alguns observadores, ornitólogos,
depende muito do nível de estudo, do aprofundamento do estudo da pessoa, ela vai investir mais em equipamento do que o binóculo e a caderneta e o lápis. A exemplo disso, de alguns materiais, eu trouxe duas câmeras. A da esquerda, essa Canon, mais simples, de objetiva preta, ela é uma semiautomática, faz uma função fantástica, faz ótimos registros, tem um custo-benefício muito bom, porém tem aquelas pessoas que querem aprofundar, tipo a categoria fotógrafos de aves, ou mesmo pesquisadores, aí já investem mais em equipamento mais caro, igual essa objetiva branca, que o custo dela atualmente em reais, em torno de 12 a 15 mil reais, só objetivo. Então, esse mercado ele é viável para o observador, mas ele também pode movimentar alguns mercados, inclusive este câmera de binóculos. Outros mercados que movimentam o mercado de investimento, que eu acho muito importante estar com as vestes adequadas, porque algumas espécies são mais arredias, e aí também movimenta esse mercado de roupa camuflada, algumas com textura, depende muito do ambiente. Se a gente tiver um ambiente mais tipo deserto, vai ser uma camuflagem mais na coloração caqui, amarronzada. A coloração que eu trouxe aqui é mais no meu estudo atual, que é a textura e a coloração que eu uso atualmente em observação em campos de altitude, campos rupestres e cangas ferruginosas. Teoricamente, uma roupa camuflada nos tons já ameniza bem a aproximação de determinadas espécies, porque algumas são muito arredias, mas tem algumas que exigem essa textura toda aí, parece meio engraçado, mas funciona. Outro material que é indispensável para todo observador de ave, ornitólogo e outras categorias é o gravador. Tem um gravador simples que a gente pode usar, o gravador digital, para simplesmente a gente fazer o playback do animal. O playback é a técnica para atrair aquelas espécies mais arredias, porque a maioria das aves são territorialistas, a gente faz a gravação e repete a voz da ave para ela fazer uma aproximação, a gente tirar boas fotos e visualizar melhor a espécie. Porém, igual eu estou nesse tópico que movimenta alguns mercados, aqui eu já trouxe um gravador mais avançado, para aquelas pessoas que gostam de gravar, ter banco sonoro, porque existem, igual mesmo o Wikiaves, o portal de ciência cidadã, eu digo que ele contribui muito, de certa forma, porque as pessoas depositam essas gravações. Tem outros portais também, que só de som de aves. E esse gravador é um exemplo de mercado que é movimentado, porque é um gravador mais caro, mais avançado, um gravador profissional, chama Marantz. Eu tenho um gravador desse, eu uso. E o microfone do lado direito, que é o microfone direcional mais sensível que existe, o Sennheiser, que eu também utilizo. Ele sai um pouco daquele viável, mas, como eu disse, o material depende do aprofundamento que a pessoa quer ter no estudo. Pode ser um gravador simples, digital, que ele vai fazer a função do playback do mesmo jeito. Mas aquelas pessoas que querem ter um banco de dados de som, eles costumam gastar um pouco mais com esse tipo de equipamento. Outro material que esse mercado movimenta são os livros especializados. Aqui eu não podia deixar de mencionar o SIC, né, Ornitologia Brasileira. Esse aí é a segunda edição, de 1997. Anteriormente, essa edição era separada em 2 volumes, esse juntou os 2 volumes, foi revisado pelo Pacheco, do Museu Nacional. Quando esse livro lançou, ele era R$ 171, eu lembro como se fosse hoje, eu fiquei muito ansioso com a chegada dele, e hoje, quem quiser vender esse livro,
cria até leilões virtuais, porque o custo médio dele é de R$ 2.000 a R$ 3.000 hoje. E um livro mais atual da avifauna brasileira, que é do Sigrist, filho do Douglas Frisch, criou até uma gráfica, Aves Brasilis, por causa do mercado que está sendo movimentado com essa observação de aves. Outro mercado também são revistas especializadas, falando de observação em áreas abertas, aí menciona muito ornitologia, como Terra da Gente, além de pescaria, atualidades ornitológicas, que dá abertura para as pessoas que estudam ornitologia poderem publicar, colocar fotos. Essa capa aí que eu trouxe até minha, fui privilegiado em ter sido convidado em colocar. Eu nem me enquadro na categoria fotógrafo de aves, mas de vez em quando eu consigo acertar algumas fotos. E outro mercado que é movimentado também, o de revista especializada, que não é só uma revista científica, igual os livros, igual periódicos científicos, são revistas para pessoas de todas as faixas etárias, de outras áreas, ler como entretenimento mesmo. Outro material que é muito vendido, que é muito movimentado, inclusive nos Estados Unidos, é dessas cabanas que são feitas, que têm a finalidade de chegar mais próximo à ave, tem as cavidades onde a lente da máquina vai ficar de fora para conseguir fazer melhores registros. Essa aí até hoje ainda eu não tive, não, porque eu sou da época antiga. Na minha época era assim que a gente observava a ave. Fazia de folha, a folha que tinha aí, no caso aí, era de Buriti, foi no norte de Minas, eu nem lembro, se eu me recordo bem, isso foi em 1998, e funcionava do mesmo jeito. Então, como eu disse anteriormente, é viável, mas pode ser também, dependendo do nível de estudo, aprofundamento, ter um gasto e movimentar vários mercados em cima desse advento, que é a observação de aves, que a gente está falando. Os métodos, como que são feitos os métodos de observação? Ou sozinho, às vezes eu gosto de estar sozinho, porque a pessoa pode movimentar, eu já estar com o bicho no ângulo da máquina, focado, e perder o registro, e tem gente que gosta de fazer observação em grupos. Sempre com auxílio de binóculos, e se você já tiver com um grau mais avançado, quiser tirar foto, também com câmeras e com gravador. Aí é o que eu mencionei agora há pouco, depende do seu aprofundamento, pode ser uma câmera mais simples, pode ser um gravador mais simples, ou pode ser uma câmera com objetiva cara, mais potente, um gravador mais potente, se você quer gravar e contribuir. E algumas pessoas contratam daquele texto que eu falei, quem é quem, os guias ornitológicos, porque algumas pessoas viajam para fotografar determinadas espécies. Foi como eu falei, a gente fala como lifer. Tal espécie é um lifer que ainda eu não tenho fotografado ou registrado a vocalização. Então, contrata guias para potencializar essa busca, porque eu posso até chegar em determinada região, eu consigo encontrar determinada espécie, mas nisso eu vou gastar tempo, vai exigir recurso financeiro, tempo, e aí eu posso contratar um guia e ele me levar exatamente onde é a espécie que eu estou procurando no mesmo dia. O método continua uma pergunta nesse método, né? Dessas pessoas que contratam guia, que viajam atrás de determinadas espécies de ave. Qual é o valor de uma espécie de ave viva na natureza? Aí eu trouxe algumas observações aqui para vocês terem noção do quanto que movimenta o mercado e a economia. Aqui tem uma pequena ilustração falando: turista olhando passarinho dá mais dinheiro que mineração.
Lá nos Estados Unidos, a observação de aves movimenta por ano 76 bilhões de dólares, enquanto a mineração brasileira, com a exportação de minério, que faz uma degradação, rapa a biota, não sobra nada, consegue só 46 bilhões de dólares por ano. Então, é um argumento econômico furado. E como ilustração disso, eu trouxe alguns guias ornitológicos que formam grupos para observar a ave. Eu trouxe 2 exemplos aqui, que é o Aves da Caatinga, que é lá na Chapada do Araripe, lá na região de Barbalha, de Cratos. Em 2016, olha, o investimento era R$ 1.200 por pessoa, que estava incluso buscar a pessoa no aeroporto, a hospedagem, as refeições, que normalmente é o café da manhã, um lanche de campo, porque o observador de ave, o ornitólogo, ele não volta para almoçar, ele potencializa o dia dele no campo, e o serviço de guia. Olha, para você ver, R$ 1.200 para 3 dias em 2016. Atualmente eu não sei quando ele está cobrando. Interessantemente, lá na Chapada do Araripe, o carro-chefe da observação de aves, lá, o que atrai as pessoas lá, é esse primeiro indivíduo de cima do cartaz, branco de topete vermelho, Antilophia buckermanni. Antilophia buckermanni, o nome popular dela é soldadinho do Araripe. Por que soldadinho do Araripe? Porque ela é endêmica lá do Araripe, e essa pessoa, ela criou esse roteiro em cima dessa espécie. E não que os outros de baixo são endêmicos também do domínio caatinga, mas essa espécie foi a espécie coringa, que atrai mais pessoas lá para essa região. Eu mesmo já fui de Araripina, no Pernambuco, até Barbalha atrás dessa espécie. Eu não contratei esse guia nem nada, que na época ele nem tinha ainda, nem existia esse trabalho dele, mas eu mesmo fui por conta própria. E do lado aqui, do ano de 2017, eu trouxe observação de aves nas serras de Minas Gerais, que por pessoa, com as mesmas condições, 3 dias de campo, uma refeição, café da manhã, um lanche de campo e o jantar, R$ 1.950 por pessoa era. Então, a gente percebe que movimenta uma economia, a observação de aves. E qual é o bioma ideal para observação de aves? Todos os biomas têm seu endemismo, têm suas espécies coringas, têm suas espécies endêmicas. E aí vocês me perguntam, em quais fitofisionomias de cada bioma é o melhor para observar aves? Em todas as fitofisionomias, porque normalmente, em caso de unidade de conservação, normalmente as pessoas elas fazem passeio turístico na beira da cachoeira, no local que tem alguma beleza cênica. Porém, algumas áreas, entre dessas áreas hipervisitadas, possuem alguns pontos negligenciados, igual a áreas de pesquisa. Normalmente, os pesquisadores querem fazer pesquisa no litoral, querem fazer pesquisa perto de cidade histórica, em serra. Quase ninguém se propõe fazer pesquisa no meio do sertão. Quase ninguém se propõe fazer pesquisa em uma condição insalubre. Então, quando eu falo em todas as fitofisionomias presentes dentro de cada bioma, eu quis dar um exemplo aqui, uma fitofisionomia muito negligenciada, é o brejo, que é aquela monodominada por taboa, encharcado, cheio de mosquito, cheio de cobra. Normalmente ele é negligenciado, não tem o turismo. E muitas unidades de conservação possuem brejo e não tem a visitação, porque não tem beleza cênica, não tem a cachoeira. Porém, essa negligência, ela pode ser, para o turismo convencional,
não ser ideal, mas para o turismo de observação de ave, pode ser o ideal. E exemplo disso, eu trouxe uma espécie aqui, o Formicívora paludícola, que foi descrita só em 2014, o macuquinho do Brejo Paulista, o nome popular, na região mais populosa do Brasil, que é a região sudeste, no estado mais populoso do Brasil, que é o estado de São Paulo. Aí, com isso que eu quero dizer, o macuquinho do brejo ele é endêmico de áreas brejosas com monodominância de taboa e é alagado normalmente até a cintura. Então, em 2014, uma espécie descoberta na região mais populosa do Brasil, no estado mais populoso. Isso é só para vocês terem noção o tanto que é negligenciado algumas áreas e que essas áreas podem ser presentes em unidade de conservação que não serve para turismo convencional, mas que pode ser muito atrativo para o turismo de observação de ave. Falando ainda dos biomas, primeiramente eu trouxe o bioma cerrado, e aqui eu pus uma ilustração, né, com as fitofisionomias presentes no cerrado, que são as matas, né, a gente fala floresta estacional, semidecidual, com todas as suas variações, montana, altimontana e etc. Os campos, esses campos de cerrado normalmente são em cima de afloramento quartzítico, então tem uma classificação que esses campos de cerrado, mesmo que não tenha afloramento rochoso visível, mas por uma condição edáfica, por estar em cima de campo em cima do quartzito, são considerados como campos rupestres, porque de campo de altitude, em cima de matriz granítica, são campos de altitude, essa é a diferença. Então, aqui a gente está mencionando de campo rupestre, e o cerrado em si, que é aquele cerrado estrito senso, a savana brasileira. Quais são as aves atrativas do cerrado? Aqui eu trouxe uma espécie, que eu fiz essa foto, foi no Parque Nacional da Canastra, que é o Alectrurus tricolor, é o galito, é uma espécie altamente ameaçada de extinção, porque uma observação que eu quero falar que as espécies ocorrentes nos campos, tanto rupestre quanto campo de altitude, estão entre as espécies mais ameaçadas do globo atualmente, e aqui tem a área de ocorrência direita dele, em rosa é o domínio cerrado, mostra que é uma ave mais característica de cerrado, e também tem um ponto na área de floresta atlântica, porém não é uma ocorrência contínua, mas ocasionalmente ocorre algumas visualizações em Mata Atlântica. Ainda continuando no cerrado, essa outra ave, a Culicígora cauda curta, o nome popular é papa-mosca do campo, é uma ave também super ameaçada, está na categoria vulnerável, categoria global, ameaçado no estado de Minas, e também ameaçado na categoria vulnerável pelo MMA, Ministério do Meio Ambiente, de 2014, é a última lista, que não é tão atual. A caatinga, né, que vai atrair observadores de aves, também porque tem seus endemismos, e como exemplo da caatinga, eu trouxe de novo o Antilope buchermani, né, o soldadinho do Araripe. Eu quero destacar ali no mapa de ocorrência da espécie, que é no domínio caatinga, em amarelo, e porém, olha o tanto que a ocorrência da espécie é pontual. Com isso, leva muita gente a gastar aquele dinheiro para a região ali de Barbalha, para a região de Cratos, e também no estado de Pernambuco, né, que os outros dois municípios que eu falei no estado do Ceará, em Araripina, no Pernambuco, e a partir daí, essa espécie também, ela incentivou muito, além do turismo, né, de gerar renda para aquela região do semiárido, ela gerou a iniciativa da criação da clona de Araripe, que é uma unidade de conservação que, além da beleza cênica, de fósseis, de escrituras rupestres,
também foi o que deu o start também, foi o endemismo da espécie na Chapada do Araripe. Outra ave da caatinga, ela começa aqui no semiárido mineiro, porque os biomas aqui, eles não são abruptos, assim, igual o mapa mostra aqui, tão abrupto a divisa da caatinga com o cerrado e com a floresta atlântica. Vai mudando gradativamente essa paisagem. Mas é uma espécie que a gente considera endêmica da caatinga, é o Myrmochilus strigilatus, piu-piu é o nome popular, e também atrai muitos observadores de ave, porque só vai ocorrer no semiárido, gerando verba, gerando recurso monetário, gastos, o turista gasta com hotelaria, com guia, e é um grande incentivo também para a preservação e conservação do domínio caatinga e do semiárido no geral. No Pantanal, que é um dos maiores polos de observação de ave do Brasil, por isso que eu fiquei motivado a escrever aqueles 2 artigos, que muitas das espécies não parecia que era uma lacuna de distribuição no portal de Ciência Cidadã, me motivou porque o Pantanal é um dos maiores roteiros de observação de ave do Brasil. E aí muitas espécies não ocorriam. Foi isso que me motivou aqueles artigos. Mas um exemplo de espécie que é endêmica do Pantanal é esse arapuã do Pantanal, que é o Hortalis canicolis. É uma espécie endêmica do Pantanal e mostrando que aquela deficiência que eu comentei que o portal de Ciência Cidadã tem muito boa intenção, ele pode ser utilizado indevidamente pela política pública, porque até essa espécie, naqueles artigos eu falei só de gaviões e falcões, vocês podem notar que parece que a espécie só ocorre na borda do Pantanal, mas porém não, ela ocorre no epicentro do Pantanal também. E é uma espécie que atrai turismo de observação de aves por ser endêmica do domínio Pantanal. Da Mata Atlântica, eu trouxe como exemplo o Amazona vinace, o papagaio do peito roxo, é uma espécie quase extinta. Essa foto eu tirei na Chapada das Perdizes, em Carrancas, tem uma população muito baixa desse papagaio lá, ela atrai turismo, ela desperta a motivação de preservar, de conservar. Atualmente, nessa região onde eu fiz esse registro, foi o primeiro registro do sul de Minas, ela motivou a ideia de se criar uma unidade de conservação, um parque na Chapada dos Perdizes, na região da Serra das Broas, em Carrancas, e ela é uma espécie bandeira que traz a vontade de preservar, de criar unidade de conservação, gera verba, gera renda. Outro exemplo, esse da Mata Atlântica também, é o Lipalgus conditus. Eu não lembro se o nome popular é saudade, mas eu quero destacar que a área de ocorrência é muito restrita, só ocorre no estado do Rio de Janeiro, ali na região do Itatiaia, e movimenta muito também com observadores de aves, hotelaria, e também a necessidade e vontade de conservação e preservação. Reafirmando o que eu disse de início, o conhecimento é a melhor arma para preservação e conservação. E não podia deixar para trás o domínio amazônico. E uma das espécies que eu acho que mais atrai interesse na observação de aves, na conservação e preservação, é o rupícola, o galo amazônico, ocorre só no estado do Amazonas e no estado de Roraima. E é de ocorrência muito pontual. Agora, saindo do bioma, algumas aves que atraem turismo de observação de ave e alguns parques nacionais ou unidades de conservação em geral. O primeiro aqui eu trouxe do Parque Nacional da Serra do Cipó. Esse aí é uma espécie recentemente descrita também, é o Cyclodes espinhaensis. Por que espinhaensis? Porque
é o nome em homenagem à área de ocorrência, porque a Serra do Cipó está situado, o Parque Nacional da Serra do Cipó está situado na Chapada do Espinhaço, na Serra do Espinhaço, Cadeia do Espinhaço, que a gente acha esses 3 termos na literatura, e eu quero que vocês fiquem atentos ali na pontuação vermelha, que é a área de ocorrência da espécie, é só lá no Parque Nacional da Serra do Cipó. Ele nem sai muito ali no Espinhaço, é bem no parque o epicentro da espécie. Outra espécie endêmica da Serra do Espinhaço é o Astene luizi, é o lenheiro do cipó. Inicialmente, por que ficou popular, conhecido como lenheiro do cipó? Foi descrito dentro do Parque da Serra do Cipó, só que como o portal é de ciência cidadã, olha o tanto que contribui. A gente consegue ver, tem outras pontuações acima de ocorrência da espécie, é que a partir dessa contribuição da ciência cidadã, foi ampliando a área de ocorrência da espécie, porém ele é restrito à Serra do Cipó, à Serra do Espinhaço. Voltei. Aqui, voltando ao Antilope buchermani, o soldadinho do Araripe, olha lá, a ocorrência é em cima da clona do Araripe. Então, com isso, desperta também aquele interesse de preservação e conservação, pois é uma espécie que a gente considera, fala, uma espécie bandeira, que tem um carisma. A RPPN da Estação Veracel, que é uma reserva do patrimônio particular natural mantida pela Veracel Celulose, o que motivou a criação, uma das motivações da criação dessa RPPN é essa espécie, a escarradeira, o nome popular, Schipholema atropurpúrea, o nome científico dela, purpúrea pela coloração, e além, né, da RPPN ter sido motivada por ser uma dos poucos remanescentes de floresta atlântica umbrófila primária do sul da Bahia, ainda isso já era o suficiente para ter sido criado a RPPN. Foi motivado também por espécies raras de ave, como essa, né? A Schipholema atropurpúrea, o crajoá, popular crajoá, que é Cutinga maculata, também é de ocorrência bem centrado ali no sul da Bahia. Tem uma ocorrência ali também no Pernambuco, num braço de floresta atlântica, mas não se sabe se foi devido à soltura, mas o epicentro é no sul da Bahia. E a RPPN, repetindo, né, da Estação Veracel, mantida pela Veracel Celulose, além de motivada por ser um fragmento de floresta atlântica umbrófila primária, também foi muito motivado por essas espécies. E vai aí muita pesquisa em cima disso, movimenta guias, movimenta estadia. No Parque Estadual, na Serra do Rola Moça, também lá no Espinhaço, pode ver a ocorrência do bicho, tem a espécie que motiva aquele dos 2 roteiros que eu trouxe, um custo de viagem foi da Chapada do Araripe, e o outro foi nas Serras de Minas Gerais, devido a essa espécie aí, que é o Algastes escutatus, beija-flor de garganta de gravata verde, uma espécie endêmica do espinhaço, e o epicentro de ocorrência da espécie é lá no Parque Estadual do Rola Moça, que é praticamente um parque quase urbano, né, que Belo Horizonte já englobou praticamente o parque e sofre com queimada todo ano. Meu coração parte, porque eu sei que essa espécie só está por ali. Incrivelmente, aqui falando também de aves que atraem visitantes de observação de aves e unidade de conservação, eu vou falar aqui do Parque Ecológico Quedas do Rio Bonito, aqui em Lavras, que nem existe essa categoria parque ecológico, acho. Se eu estiver enganado, vocês me corrijam. Mas o interessante é que no Parque do Quedas do Rio Bonito ocorre
esse indivíduo à direita, de cima, mais negro, que é o cogenérico da Antilope buchermani, que é o soldadinho do Araripe, ocorre essa espécie que é a Antilope galeata, que é o soldadinho. E ocorre também outro tangará dançarino, que está à direita, azul, que é a Quiroxifia caudata, que é o tangará dançarino. E os dois hibridizaram, e aí surgiu essa espécie híbrida do lado esquerdo, que é o tangará rei, que é o híbrido da Antilope galeata junto com a Quiroxifia caudata. E foi descrita aqui no Parque do Rio Bonito, aqui em Lavras. Incrivelmente, eu já vi um ônibus com um monte de inglês, de alemão aqui atrás desse bicho. É só para mostrar o tanto que atrai a vontade de conservar, preservar e ainda movimenta um turismo sustentável, um turismo que movimenta dinheiro em hotelaria, em alimentação. Outro parque, né, o Parque Marinho de Fernando de Noronha, tem também a sua ave endêmica. Olha aí no mapa, a área de ocorrência dessa espécie exclusivamente na ilha de Fernando de Noronha, é o Vírio glacirirostris, eu não lembro, é Juruviara, ou talvez Juruviara verde, o nome popular, mas é endêmico. Muita gente vai em Fernando de Noronha só observar essa espécie de ave. Eu, exclusivamente, eu não fui ainda em Fernando de Noronha, mas se eu for, vai ser exclusivamente para registrar essa ave. Eu até posso chegar na beira da praia e tudo, mas eu quero ficar a maior parte do meu tempo concentrando meus esforços no registro, na gravação do som dessa ave. Agora, como a gente está falando em estudos, né, de unidade de conservação, eu queria mencionar alguns parques criados atualmente devido a algumas espécies de aves. Essa é uma espécie que ficou 50 anos sem registro nenhum ornitológico. Incrivelmente, redescobriram a pequena população em Botumirim, norte de Minas. É a Columbina cianopsis, o nome científico. O nome popular dela é rolinha do Planalto, apesar dela não estar tão no Planalto aqui, está ali no norte de Minas. Aí foi descoberta uma pequena população, indiscutivelmente teve que se criar uma unidade de conservação, porque é lógico que uma pequena população já está no vórtice de extinção, porque o fluxo gênico dela é pequeno, mas a gente tinha que fazer alguma coisa, tentar preservar, ajudar essa população a voltar a ser viável, a não extinguir. E aí foi criado, em 2018, o Parque Estadual de Botumirim, por causa exclusivamente dessa espécie de ave, que estava extinta, teoricamente, e reapareceu. Graças a alguns observadores de aves, aí foi mencionado a existência dessa pequena população, foram estudiosos, ornitólogos, e confirmaram, e foi criado o Parque de Botumirim. Outra espécie que criou o parque atualmente devido à ocorrência dela é a Fregata trinitatis. Fragata, o nome popular. Por que foi criada essa unidade de conservação? Porque ela só nidifica em determinadas ilhas aqui no Brasil. E ela possui uma população decrescente, caminhando para a extinção. Então, qual foi a providência que foi tomada? Essas aves marinhas, normalmente, elas têm áreas de nidificação. Então, se teve que criar uma unidade de conservação para tentar manter essa população mais viável por mais tempo possível. E aí foi criado no ano de 2018, por um decreto também, era o Temer ainda, presidente do Brasil, aí fala que decreto que institui o arquipélago de São Pedro e São Paulo, em Pernambuco, e o de Trindade e Martim de Vaz, em Vitória, no Espírito Santo, em unidade de conservação. É por isso que ficou como Fregata Trindade. É o nome por causa da ilha de Trindade.
Como discussão ainda, eu trouxe um artigo que fala sobre os impactos positivos da observação de aves, que até agora a gente falou só de coisa positiva. E os lados positivos, esse eu vou ter que ler, porque eu não decorei esse quadro. Como impacto positivo, fala uma ligação entre a diversidade de aves e a renda para os habitantes. Muito positivo. Fala também um incentivo financeiro para a conservação da vida silvestre. Menos impacto e mais renda do que o turismo convencional. Maior controle local devido às espécies singulares de aves, aquelas espécies endêmicas ali. Visitação de áreas fora dos itinerários de turismo tradicional, como eu disse na fitofisionomia brejo. Proteção de áreas não protegidas com espécies desejáveis. Até aí só fala coisas positivas para conservação e preservação. Valorização do conhecimento da história natural local. Educação e emprego de guias locais. Geração de fundos para conservação de aves. Contribuição ao conhecimento ornitológico. Muitos impactos positivos. Porém, existem alguns poucos impactos negativos. E como impacto negativo é falado a perturbação de aves devido ao uso de playback e uma maior aproximação, que é aquele método que eu falei, que grava a voz da ave e repete, até porque elas são territorialistas, elas vêm defender o território, isso gera uma perturbação, e esse é um impacto muito negativo se não tiver um bom senso do observador. Mas algumas pessoas gastaram dinheiro viajando, chegando no local de determinada espécie, elas não querem perder a oportunidade do registro fotográfico e acabam excedendo nessa utilização de playback, causando esse desequilíbrio, como eu digo, perturbando determinadas espécies. Com esse impacto negativo também, a gente pode falar de uma maior predação e abandono dos ninhos das espécies, devido a essa aproximação, essa falta de ética dos observadores e mesmo ornitólogos, uma maior perturbação de aves raras ou ameaçadas, como eu disse, algumas pessoas viajam para fotografar determinadas espécies, e normalmente as espécies que são consideradas likeers são as espécies raras e ameaçadas. Sempre vai ter poluição pelo visitante e destruição do habitat, por mais que seja uma turma mais consciente do que o turismo convencional, vai ter o pisoteio da vegetação, a formação de trilhas em locais que não eram trilhas abertas, e sempre vai ter algum lixo, vai ter poluição sonora, perturbando essas populações de aves raras e ameaçadas. Vai ter também a evasão de dinheiro da comunidade local e o ressentimento pelos moradores locais excluídos. Isso aí o Vanderlei sabe muito disso, que fala de conflitos. Geralmente tem esses conflitos, sim, o ressentimento daqueles moradores que não foram englobados no projeto, no plano, não se tornaram guias, e isso se torna muito perigoso para essas unidades de conservação, que pode ter retaliação por fogo e vários outros tipos de retaliação. E degradação cultural associada ao turismo. Esses são os impactos negativos de observação de aves. Mas, porém, tem as recomendações para a otimização da observação de aves, como aderir e insistir a uma conduta ética. Isso já existe. Eu acho mais que essa conduta ética tinha que ser o bom senso mesmo de cada um. E nessa conduta ética tem evitar a aproximação de ninhos e jovens o máximo possível. Mostrar cuidado especial com espécies ameaçadas ou raras. Minimizar a utilização de playback. Não se aproximar mais quando for notado pelas aves, para não gerar aquele estresse naquela pequena população. Permanecer em estradas, trilhas e caminhos estabelecidos. Usar lentes de aproximação para observação e fotografia, para não ter que aproximar tanto.
educar os habitantes locais sobre as aves e seus benefícios financeiros, apoiar estabelecimentos locais e de baixo impacto, que é muito importante também, porque vai ter visitação, e contribuir com a atividade de ONGs de conservação de aves. A exemplo disso, de contribuir para atividades de ONGs de conservação de aves, eu posso falar do projeto Pato Mergulhão, que tem lá em São Roque de Minas, porque é uma das poucas áreas de ocorrência do pato mergulhão, né, que é o Mergus octocetáceos, dentro do Parque Nacional da Canastra, e por sorte também foi descoberta uma pequena população atual lá nos Lençóis Maranhenses. Mas é um projeto que é uma ONG que visa a conservação e a preservação de uma espécie de ave, poderia ser de várias, mas já faz muito. Como discussão ainda, falando de observação de aves e contribuição com a ciência, tem esse artigo de minha autoria, que eu morei em Carrancas por uns 20 anos, antes de ter o turismo, depois da implantação do turismo, de turismo comum, não de observação de aves, me incomodou muito, aí eu mudei de lá. Eu consegui fazer esse manuscrito que contribui muito de forma científica para a conscientização de algumas espécies ameaçadas que ocorrem lá no município de Carrancas, e contribui. Foi feito não de forma científica, foram feitas observações, teoricamente, vamos falar de observação de aves mesmo. Dentro desse estudo teve algumas campanhas científicas também, porém ele foi mesmo elaborado com registros ocasionais de observação de espécies ameaçadas que eu fazia fim de semana, não só em campanhas científicas, que dentro desse artigo também teve campanhas científicas. Foi um artigo de Big Data, um artigo de mais de 10 anos de observação, e contribuiu e fortaleceu que o município, principalmente na região nominada como Chapada das Perdizes e Serra das Broas, tem esses dois nomes, entrou naquela lista da Biodiversitas como prioritária para a conservação e para a criação de unidade de conservação. E juntando essas observações de observadores de aves, de ornitólogos, que são cientistas, né, são especializados, associado ao advento observação de aves, que eu mencionei o Wikiaves. Olha o tanto de colaborador que o Wikiaves tem no Brasil. Cada pinta vermelha dessa é um município onde tem ao menos um observador de aves que contribui para o portal do cidadão, de ciência e cidadão Wikiaves. Associando conhecimento científico a esses registros da ciência cidadã, a gente consegue formar mapas desse tipo aqui, que chama modelagem, associando o conhecimento científico mais as contribuições de observação. A gente consegue ver as áreas de maior diversidade de aves, fazer esses mapas de modelagem. Em vermelho é onde ocorre maior número de espécies, em amarelo intermediário, em azul onde ocorre menor número de espécies, que também não é tão baixo, é por volta de 200 espécies. Aí, associado a esses dois conhecimentos, né, que é o de turismo, de observação e os conhecimentos científico, acadêmico, a gente consegue detectar quais são as regiões que têm o maior endemismo de aves. Nesse mapa à direita, a gente pode ver confirmadamente que é exatamente em cima do domínio Floresta Atlântica, e consegue também fazer mapas de modelagem onde ocorre o maior número de espécies ameaçadas, que é em vermelho ainda, onde está o maior número, que é em cima da Floresta Atlântica, na conexão dali onde conecta o Cerrado com a Floresta Atlântica, chegando ao Brasil Central e certas regiões da região norte. E como considerações finais, diante de tudo que foi falado, tudo que foi exposto, sem dúvida, as atividades de observação de aves contribuem com a ciência e cria subsídio
para a criação de unidades de conservação, para a escolha dos locais, que a gente consegue ver como um termômetro onde tem uma maior biodiversidade. E contribui também economicamente com os mercados de binóculo, câmeras fotográficas, editoras especializadas, hotelaria, guias, pode dizer, lembranças. E, possivelmente, após os estudos preliminares mais aprofundados, a observação de aves se mostrará como uma atividade que se enquadra em unidade de conservação, com a finalidade de gerar recursos que poderão ser invertidos em ação preservacionistas e conservacionistas. Aqui são as referências que eu usei e obrigado. Opa, maravilha, meu caro. Muito obrigado pela gentileza aí de compartilhar a sua história, né, o seu conhecimento e a importância do seu trabalho, né? Então, obrigado aí pela gentileza, foi, tenho certeza, magnífico para a galera aí. E aí, pessoal, a gente pode aproveitar esse tempo para fazer perguntas, tirar dúvidas aí. Vanderlei já levantou a mão, Band? Manda ver. Deixa eu ligar a minha câmera aqui também, né? E meu microfone aqui. Precisa ligar Aloysio, a câmera, primeiramente... não, só o microfone, velho. Não, eu preciso dar o prazer do meu charme, do velho do Rio. Então, Aloysio, parabéns pela apresentação. Eu já conheço o trabalho, né? Mas é sempre bom ver a sua explanação sobre como é importante, né, a conservação, olhar as aves, né, a partir das aves pensar a conservação e como isso é fundamental. E eu sei que você tem uma vasta experiência de trabalho de campo, vasta experiência com povos indígenas, né, povos tradicionais de forma geral, indígenas e não indígenas, né? E as pessoas não sabem, mas a gente já conversou muito sobre isso, né? Inclusive, a gente, o Marco, assim como o Magela, fez em alguns momentos com outros companheiros, gosta de a gente provocar um debate, né, sobre conservação, preservação. Não, mas eu vou nos provocar no bom sentido, né? Aqui já. Assim, dizendo assim, como você vê essa relação, né, hoje? Como você vê essa relação entre os povos tradicionais, a conservação por meio de reservas, unidades de uso sustentável, principalmente reservas extrativistas, né? E com os pássaros, existe também, completando, ampliando a pergunta, existe envolvimento das comunidades tradicionais na observação né, financeiramente, no ecoturismo, no turismo de base comunitária, nessa observação de aves? Como é que você vê isso hoje? Se isso está acontecendo, ou se ainda existe um conflito ainda não explicitado ou não ainda com caminhos de amenização? Então, existe sim algum envolvimento, pequeno envolvimento de povos tradicionais com observação de aves. Lá na estação Veracruz, lá da Veracel Celulose, é 16 quilômetros de Porto Seguro. E normalmente os guias são povos tradicionais, são da etnia Pataxó. Mas é por isso que eu explanei bastante que estudos mais aprofundados deverão ser conduzidos, porque tem um potencial maior, tem que envolver mais os povos tradicionais, os povos locais, vamos falar assim também, porque naquele artigo que fala dos impactos, muitas pessoas ficam excluídas desse meio e vê a invasão de dinheiro de fora, vê algumas pessoas, e isso causa aquele conflito, sim. Existe, a pergunta que você me fez, se existe já alguma essa inclusão. Existe, mas é muito pequena pelo potencial e o que pode ainda, que pequenos projetos podem tornar, porque pode tornar muito viável a população. É igual lá em Araripina, lá na Chapada do Araripe, lá em Barbalha.
esse guia, o Bob, eu esqueci o sobrenome dele, olha que contraste. Lá é aquele semiárido danado. O cara teve um start que aquela espécie, Antilope buckermani, o soldadinho do Araripe, socorria lá. Inicialmente, ele começou levando pessoas como guia mesmo, no carro da pessoa. E hoje em dia, ele já tem um sítio, uma propriedade rural, tem um alojamento. Ele é uma pessoa tradicional de lá, ele é da Caatinga, mas ele foi mais ágil. E ali naquela extrema pobreza do semiárido, as pessoas veem aquela guinada econômica que esse guia conseguiu e ficou fora daquilo, causa um conflito, causa um mal-estar. Então, eu acho que ele, assim, se fosse ele, eu já fazia ali, já que ele foi agraciado em ter uma propriedade e ter a espécie na propriedade dele, vem gente do mundo inteiro, já ser além, já criar uma ONG, fazer uma capacitação de formação de guias. Eu acho que está iniciando, mas ainda está incipiente, está muito na infância isso ainda. Professor Múcio, por favor, Múcio. Boa noite, Aloísio. Foi um prazer ver a sua palestra, seus ensinamentos. Eu sou apenas um curioso nesse assunto da ornitologia. Tenho muitos amigos biólogos, mas eu sou apenas um curioso. Mas é porque eu não sou biólogo, viu, Aloísio? Mas vamos lá. Duas questões, Aloísio. Uma, pegando já o que o Vanderlei estava falando, lembrando assim que essas possibilidades, você falou sobre a região do espinhaço, me lembro que você mostrou espécies do espinhaço. Sim. Existe essa possibilidade que o Vanderlei levantou ali na região diamantina, porque essa questão do turismo receptivo, né, o turismo rural, o turismo comunitário, né, que as comunidades locais recebem pessoas. E existe ali já está criando assim, está enraizando, está criando uma tradição mesmo, com o apoio da UFVJM, uma questão que são as travessias, as caminhadas que turistas de várias ordens, inclusive os que são aficionados com a observação de aves, turismo variado, né? Pessoas ligadas à natureza, ao turismo de natureza, pessoas que gostam da natureza, percorrem ali. Então, você tem um corredor hoje entre o Parque Estadual do Rio Preto e o Parque Estadual do Pico do Itambé. Então, ali na região do Itambé, por exemplo, você está bem no divisor geográfico, né? O divisor orográfico, na verdade, da Serra do Espinhaço, do lado leste, predomina a Mata Atlântica. Quando você cruza caminhando, né, sai do parque, faz a travessia, dorme na casa né, faz a caminhada, porque mais de um dia, dorme na casa dos moradores locais, né, das pessoas que vivem ali há muitos anos e tal, muitas gerações, eles recebem, moram naquelas trilhas. Então, aí você caminha até a caminhada final, que é o Parque Estadual do Rio Preto. Então, você, ali no Espinhaço, ao longo dos rios principais, né, existem, então, núcleos florestais e, obviamente, uma riqueza grande de pássaros, dentre algumas espécies aí que você, inclusive, apontou, né, que são muito importantes. Eu fico pensando assim, esse tipo de... Eu não sei se lá... É preciso me informar se lá... Você sabe de alguma coisa nesse sentido? Se há essa preocupação em levar esse tipo de informação para as pessoas que fazem essa travessia, porque, vou ser sincero, na região é um trânsito de pessoas grande. Eu estive lá no início de junho e eu fui no Pico do Itambé. E a diretora do parque foi conosco. Lá no alto, quando a gente estava assim, lá no 2052, o Pico do Itambé, mas a gente estava assim, a 1950, 1900, vimos um beija-flor. E a diretora falou com a gente lá, a diretora do parque estava conosco na caminhada, ela falou o nome lá do beija-flor. Ela falou, ele vive aqui, nesse setor, 1.900 metros de altitude, beija-flor, entendeu? Passando, vivia lá.
Então tem esse aspecto que eu queria perguntar para você, como é que isso está sendo explorado, que você, inclusive, disse que sua preferência por locais montanhosos, não é isso? As montanhas é uma coisa maravilhosa. E uma segunda coisa, uma segunda pergunta, é um pouco diferente, é a respeito do monitoramento migratório. Eu tinha abordado isso na palestra anterior, mas não era assim, era mais sobre linhas de transmissão e tal, que o nosso colega estava falando, mas no seu caso é mais específico. A monitoramento nos Estados Unidos, me parece que hoje há um monitoramento via radar, né? Alguns radares espalhados pelo país, de monitoramento em tempo real dos fluxos migratórios de pássaros, né? Isso, de aves, na verdade. Eu queria que você falasse um pouco, né, caso você conheça um pouco mais sobre isso, falasse para isso para a gente. Então, essas duas questões. Primeiramente, eu vou falar das aves, da questão do monitoramento das aves migratórias que passam aqui nessa região montanhosa nossa, principalmente, já que a gente destacou ela, muitas aves são visitantes de verão nosso. Eu vou dar um exemplo, mesmo o senhor não sendo biólogo, eu tenho certeza que o senhor já percebeu que a tesourinha comum, tirando sabana, a gente sabe que por volta de 19 de setembro a 27 de setembro elas chegam aqui na nossa região, no Sudeste. E a gente monitora através de listas, por isso que a gente faz estudos no inverno e no verão, para a gente ver a variação sazonal da comunidade. E eu fiquei até muito honrado que tem um órgão dentro do IBAMA que chama CEMAB, que é de preservação de aves no Brasil. E o CEMAB, o próximo relatório agora, eu fui um dos 40 convidados a determinarem áreas prioritárias para a conservação de aves migratórias continentais nossas, não litorâneas. E já existe esse monitoramento. Eu mesmo, aqui no sul de Minas, eu indiquei 2 áreas que eu acho prioritárias para a conservação. Uma é essa que eu mencionei ali, divisa de Carrancas com Minduri, que é a Chapada dos Perdizes, e outra o Vanderlei conhece também, que eu morei 2 anos em São Tomé só para estudar essa área, que é ali no Cruzeiro do Cantagalo, ali no Vale do Cantagalo, é o único remanescente campo rupestre preservado ainda. Agora, a primeira pergunta ali na questão do espinhaço e tal, ali é uma área que eu também me chamou muita atenção. Eu morei 7 meses ali, me aprofundando nos estudos ornitológicos ali. E ali a comunidade de aves é cotonal, com elementos de Mata Atlântica, o papagaio do peito roxo. Eu consegui uma foto lá também, alguns registros, em Morro do Pilar, que é algumas cidades que eu fiquei sediado em Conceição do Mato Dentro, 7 meses, mas eu ficava uma semana em uma cidade, Morro do Pilar, e também no Mato Dentro. E aí eu constatei que tem um potencial Cerro, grande. né? Essa área eu tive ali no entorno do Cerro, né? Não, aí depois eu peguei o Cerro também. Eu peguei de Gouveia, Cerro até Diamantino. Isso, maravilhoso aquilo ali. Maravilhoso. Congonhas do Norte, uma coisa maravilhosa. Maravilhosa. Tem um grande potencial, mesmo potencial para a criação de unidades de conservação, além ali do cipó, mas no espinhaço é cheio de endemismo, cheio de ocorrência, de espécie de ocorrência pontual, contribui muito o cipó, contribui muito, mas eu acho, assim, na observação de aves, devia ser incentivada a criação de algumas RPPNs, principalmente ali onde a mineração já vem querendo dominar, porque o poder monetário está falando acima do poder preservacionista e conservacionista. E isso ali, a mineração, igual em Itabira, uma coisa puxando a outra, que eu também trabalhei um tempo em Itabira, eu vi que o minério acabou lá, e a cidade não ia receber mais aquele dinheiro da extração do minério. E a Vale não podia ir embora também, porque senão o município ia quebrar. Então, não tinha outra renda viável. Podia ter uma renda tipo observação de aves, uma unidade de conservação e nada. E a Vale, para não quebrar o município, que passou um mineroduto lá dentro do município para continuar mantendo o município, porque não foi pensado essas medidas futuras, medicatórias para a própria população. Uma questão econômica, além de econômica,
que associar a economia ao preservacionismo e à conservação. E o turismo. E o turismo. E o turismo. Eu acho fantástico. Essa amarração é muito interessante. E eu creio que é um caminho a ser percorrido, sim. Nós precisamos amadurecer isso cada vez mais, né? Sem dúvida. A gente, igual mesmo lá, os artigos que eu trouxe, que expuseram que novos estudos são necessários, que, sem dúvida, esse turismo de observação de ave é tão bom economicamente, porque não seria tão bom em questão de preservação e conservação. E também um termômetro para a criação de unidades de conservação, porque eu trouxe aquelas 2 unidades de conservação que foram criadas justamente por espécies de aves. E é tão interessante essa relação, digamos assim, espécie de cadeia, como se fosse uma corrente. Uma corrente. Cada elo é um aspecto. Tem aves, árvores, é preciso ter árvores, água, e aí você vai naquela sequência educativa ecológica, né? E você vai traçando aquela. Aí entra o turismo, a questão econômica, a questão da educação das pessoas, a educação cidadã de valorizar a natureza. E qualquer pessoa que vá numa mata e ouça pássaros, é raro a pessoa que não se encanta. Então, é uma forma de você amarrar esses aspectos todos, conscientizar principalmente jovens que estão nas escolas, né, porque são os futuros cidadãos, os adultos e tal, de amarrar isso tudo e mostrar para as pessoas como que isso, na verdade, é fundamental para a preservação. Aí você tem a questão da água, que é muito fundamental também, que está acabando no Brasil e em vários lugares, né, a crise da água, mas que as árvores, os pássaros dependem das árvores, e aí você tem toda uma cadeia ecológica e ambiental que vai se mostrando, e outra, que isso pode dar emprego para as pessoas, isso pode dar renda para as pessoas, e assim vai. Então, eu creio isso é um desafio tão grande, né? Tentar amarrar esses aspectos todos, né? A Carolina fez um trabalho muito bom, né, no mestrado dela, e não conheço, eu e Magela aí orientamos a Carolina. Eu li o trabalho. Então, assim, ela comparou, ela deu um passo, né? Ou seja, aquilo, a gente trazer isso para outras unidades, para algumas regiões aqui do Brasil. E essa que você destacou aqui no Sudeste, e pegando as áreas montanhosas nossas, seria uma coisa assim, eu sou muito sonhador com essas coisas, sabe? E eu vejo pessoas assim tão capacitadas como Vossa Senhoria, e é muito bom ouvir isso, sabe? Você está de parabéns. Verdade. O senhor falou uma coisa muito interessante, forma uma linha, né, que passa da preservação para a conservação, porque a conservação começa a entrar esse turismo consciente, gerando renda, passa simplesmente da preservação para a conservação. É muito bom isso. Muito bom. Obrigado, Múcio, pela contribuição aí. De fato, né? Até nas nossas palestras aqui, a gente tem tido a oportunidade de falar tanto da biodiversidade quanto da geodiversidade. E, de fato, assim, essas coisas estão conectadas, né? E essa visão holística, ela é extremamente importante para a conservação da natureza, né? Porque nós, assim como você falou, nós precisamos entender melhor essas correlações, né? E como elas são importantes para a manutenção de ambas, biodiversidade e geodiversidade, né? Quer dizer, a natureza ela não está dissociada, como muitas vezes nós precisamos fazer para estudá-la. Mas, de fato, ter esse entendimento dessa conexão, dessa interconexão, é cada vez mais importante para a gente ter estratégias de conservação. E aí, aproveitando o trabalho que o Luiz fez para a criação de áreas prioritárias, na verdade, sim, as aves são fundamentais, importantes e ferramentas para estabelecimento dessas áreas, mas existe hoje uma tendência, né, Luiz, da gente tentar ampliar essa visão, né? Porque às vezes a gente tem locais que são interesse para a conservação de aves,
mas a gente acaba deixando outros locais de conservação de outras espécies, né? Então, essa é um grande desafio para a conservação, né? A gente, de fato, estabelecer áreas que priorizem o maior grupo possível de espécies, né? Então, as aves são uma ferramenta fundamental. Queria lembrar, né, que nós estamos vivendo um momento muito significativo na história da ornitologia brasileira, que é a reintrodução das ararias azuis lá na Bahia, né? Em Curaçao. E esse processo, né, quer dizer, as ararias ficaram extintas completamente da natureza, estão sendo soltas agora, e esse processo começou exatamente com a criação de unidades de conservação, porque não fazia sentido, obviamente, soltar essas aves sem garantir a proteção delas, né? Então, mostra com muita clareza aí como a gente está avançando nesse processo, e as aves têm contribuído muito, né? O estudo das aves, melhor dizendo, tem contribuído muito para a gente avançar no estabelecimento de novas unidades de conservação no Brasil. Mais alguma pergunta, pessoal? Vamos aproveitar a experiência do Luiz. Fala, Júlio. Vou aproveitar aqui, né? Nas nossas conversas, eu tive a oportunidade de fazer doutorado junto com o Aloysio, né? E nas nossas conversas, né? Para aprendendo um pouco sobre aves, né? E foram muitas oportunidades. A gente estudou várias formas de pensar trabalhos, né? Que envolvessem assim as nossas respectivas linhas de pesquisa, né? Trabalhamos juntos, publicamos juntos e tal, mas a gente chegou a conversar uma vez sobre, e aí voltando na questão das populações tradicionais, do nome das aves, né, Luiz? Sim. E que a gente tinha falado dos sons das aves com o nome. Isso. Os sons que elas emitem, né, com o nome, e também os nomes indígenas, igual a arara, né, que é uma ave grande, ara, né? Nesse tronco linguístico, ara é muito grande, né? Isso. Então, assim, ara, né? Arara é uma ave grande. Então, eu queria que você falasse um pouco desse pensamento, desse conhecimento, dessas curiosidades a respeito do nome das aves, aproveitar seus saberes aqui. Primeiramente, eu aconselho a todos lerem um livro do Sikh que chama Tucane. O Tucane, o Sikh foi viajar com os irmãos Vilas Boas na região amazônica. Os irmãos Vilas Boas têm o primeiro contato com certas etnias. Só que os índios eram arredios, não tiveram contato ainda com o povo branco. E os índios ficavam curiosos, olhando escondido à noite o acampamento dos irmãos Vilas Boas e o Sikh junto. E os índios não imaginavam que tinha um Sikh lá, o grande ornitólogo, e eles ficavam comunicando entre eles à noite, fazendo o som das aves, fazendo o canto das aves. Só que o Sikh falava para os irmãos Vilas Boas assim: os índios estão aqui perto. Os irmãos Vilas Boas: como assim? Nossa, não está escutando determinada espécie de ave. Não, essa ave é diurna, está cantando à noite. E aí é muito bacana. E muitas das aves, o nome popular, foi isso que o Vanderlei falou mesmo, foi criado a partir da onomatopeia. Igual o Helênio Flavogaster, o nome popular é Maria é Dia, porque o som do canto é Maria é Dia. Trincaferro tempera viola, que os dizeres, a onomatopeia do som sugere que é tempera viola. Tem o Bom Dia, Seu Chico, é outro tipo de canto de trincaferro. A galinha da Angola, em alguns lugares, ela chama-se cocá. Porque sim, ela canta cocá. Não é isso? É a onomatopeia. Exato. É a onomatopeia. Muito bem lembrado.
e muito vem a contribuir, igual quando eu tive um período que eu morei no Acre, na cidade mais perto era 4 dias de barco, bem isolado mesmo, e aí eu tive que praticamente entender a linguagem catuquina para mim conseguir achar os bichos que eu queria, ali na região do Rio Purus, divisa com o Peru, porque eu falava árpia, não ia falar árpia arpija, que eles não iam saber o latim, falava árpia, que é o nome popular, mas eles também não entendiam. E aí foi um grande aprendizado essa passagem minha lá, porque agora lá eu aprendi que a árpia é o Uiraçu. E aí esses nomes, tipo, eu fiquei muito emocionado de ver os nomes indígenas. A sua é grande, não é isso? Isso. Alguma coisa grande. O Uiraçu. Seria o quê? Porque tem o falso Uiraçu, que é o Morcos guianensis. Aí eu não lembro o termo agora, que é mais raro ainda que a árpia. E, tipo, nessa linha, Vanderlei, nessa linha, professor Múcio, Magela e todos, tem um grande amigo meu, o Alexandre Pádua. Ele é filho da Maria Tereza Pádua, que criou o órgão IBAMA e as unidades de conservação no Brasil. O apelido dele é Socó, do Alexandre, é um grande amigo que eu tenho. O Alexandre fez o doutorado dele, eu até ajudei na tese, foi exatamente o nome das aves na linguagem indígena. E eu aconselho todo mundo procurar essa tese do Alexandre Pádua, que eu acho que ele não publicou, que vai ter muito a contribuir com essa história dos povos tradicionais e o nome das aves com a linguagem tradicional dos povos da região norte. Valeu, Lóia. Eu estava conversando com um amigo, lembrei de você. Toda vez eu lembro de ave, e o Ló também me influenciou muito a tirar foto de ave, né? Porque eu tirava mais foto de paisagem de gente, né? E aí nessas falei, comecei a olhar para as aves de outra forma, né? Também assim, como você contou a sua história que você ganhou aquele binóculozinho, né? De abrir e fechar do seu pai, né? Made in China. Isso. Que aí você começou a fotografar, a observar a ave, né? Com seu pai. Eu falei, caramba, né? Aí comecei a olhar e fotografar a ave também. Obrigado, Bló, pela atenção. Eu só te falei para você ficar atento que é um caminho irreversível. Hein? Eu vou aproveitar a presença aqui sua para trocar uma experiência com você. Assim, eu não sou ornitólogo, mas já há pelo menos quase 20 anos venho estudando os guarás lá no sul do Brasil, né? Então, um estudo que a gente elegeu exatamente como, na verdade, o guará como uma ferramenta para a estratégia de conservação daquela região. E estudando especificamente o guará, quer dizer, eu acabei me deparando com uma lição nova. A gente associa muito guará, que guará significa vermelho, aí vem a história do lobo guará e tal, e não tem nada a ver, né? Guará na verdade, é ave no tupi. Só que mesmo significando ave, acabou-se identificando muito aquela garça, aquele tipo de garça vermelha, como sendo guará. E aí você acha que essa identificação tem a ver com o fato de lá nos séculos XVI, XVII, essa ave ser muito abundante no litoral brasileiro e se destacar mais das demais? Por que o nome guará impregnou nessa ave, mesmo não significando exatamente uma referência a essa espécie? Então, o Eudocilus Huber, né, o guará, é muito especial, ela destacou muito com o nome e tal, porque a minha experiência com os indígenas, dos povos tradicionais amazônicos, é que quanto maior a hierarquia dentro da tribo, mais raras são as penas do cocar. Então, o iraçu falso, que é o Morcos guianense, só os pajés usam. E o guará, na verdade, ele era de extremo status para as tribos.
daqui do sul do Brasil até no litoral aqui de São Paulo, porque e agora, né, o guará está voltando à sua área original, que é até na capital de São Paulo. A gente tem registro agora no Rio Ipiranga, e vai adentrando o litoral nos corpos d'água, né, no interior do continente. E aí eu acho que destacou tanto os povos indígenas devido à cor, que a gente não conhece quase nenhuma espécie, né, a não ser, né, o Rancocelos brasileiro, né, que é o tia sangue tão vermelho, igual o guará, né, que é uma ave grande. Eu acho que aí é que foi tão atraído o nome guará para os povos indígenas. Agora, você me perguntou, Magela, se eu acho se as populações eram muito maiores, que é por isso que sobressaía, era destacada. Não eram tão maiores do que são atualmente. Realmente, o bicho é raro por si próprio, ele tem uma dependência daquela condição fitofisionômica ali de estuário, de restinga, e a população nunca foi tão maior do que é atualmente. Ela teve em declínio populacional devido à poluição de Cubatão, foi ali que teve o declínio populacional. Mas agora parece que está respondendo muito bem agora, com essa preocupação nos estuários e nas restingas, parece que está voltando a popular as áreas originais de ocorrência da espécie. Você pode até ver lá no SIC, que é as mesmas áreas. Porém, nunca foi mais abundante do que porque é uma espécie rara por si próprio mesmo. Nunca foi uma população tão maior do que é atualmente. Beleza, meu caro. Pessoal, mais alguma pergunta? Já estamos finalizando aqui. A Kelly, por favor, Kelly. Kelly, a gente não está te ouvindo, Kelly. Me ouvindo? Agora sim. Parabéns, primeiramente. Tenho uma pergunta, porque a gente lá no grupo de pesquisa, no GAP, eu desenvolvi um trabalho de iniciação científica, né, com orientação do Magela sobre a avifauna ali do Instituto Federal, né, da Escola Agrícola aqui em Barbacena. E aí a gente fez trabalho voltado em cima de 3 fragmentos, né? Aí a minha pergunta é como você vê a fragmentação ali afetando o comportamento das aves, né? Porque no nosso trabalho a gente teve alguns resultados onde a gente viu que o maior fragmento não é também o que possui maior assim, número de espécies que a gente conseguiu observar. Então, assim, a gente também se falou sobre o macaquinho paulista, né? E a gente também percebeu que o fragmento menor aqui da pesquisa foi o que a gente também conseguiu observar ali, o macaquinho da várzea, né? O Citalopus iranensis, que é ameaçado também. E foi curioso, porque você fala exatamente que é um local que ninguém quer ver, e ele fica bem escondido, né? O comportamento dele ele é de não voar tanto. E assim, então eu queria saber muito sobre a questão da fragmentação e se essas áreas de brejos podem estar ali sempre ocorrendo assim essas espécies mais raras e até mesmo ameaçadas. Primeiramente, eu quero dizer que a fragmentação é péssima para qualquer grupo de fauna. Pode ser de ave, pode ser de mamífero, pode ser de anfíbio, de réptil. A fragmentação é ruim. Agora, respondendo quanto às questões dos fragmentos, a fragmentação é ruim. Quanto aos fragmentos, eu já vejo como sendo bons, porque eles agem como stepstones das espécies, como áreas de trampolim das espécies. Imagina se não tivesse nada, as espécies não teriam esses stepstones, essas áreas trampolins. E essas áreas trampolins também, além de ser stepstones, trampolins, elas são ilhas de diversidade que ainda são remanescentes. Agora, a questão do brejo, os brejos têm essas espécies especiais. Por quê? Na verdade, não que vá aumentar a espécie nem diminuir a espécie. Na verdade, é porque os brejos são mal amostrados mesmo. Ninguém quer encarar a condição insalubre.
e aí consegue descobrir grandes elementos, grandes surpresas, igual esses Talopes iranienses, que eu já vi tão poucas vezes. Eu vi uma das vezes foi lá em Morro do Pilar, que a gente conversou perto da Conceição do Mato Dentro. Então, são aves de ampla distribuição, porém de ocorrência pontual, só daquela condição muito específica que vai ocorrer. Agora, eu queria te destacar uma coisa: nem sempre o maior fragmento seja o melhor de qualidade, depende do estágio de regeneração. Tem alguns que estão em estágio inicial de regeneração, estágio intermediário e estágio avançado de regeneração. E o maior número de aves nem quer dizer que seja o melhor fragmento, porque pode ter um maior número de generalista e um menor número de especialistas. E aquele que teve o menor número tem mais especialistas que generalista. Então, a gente tem que ver a visão como um todo, igual a gente estava conversando, e todas as áreas que você fez, tanto as que deram o menor número de espécies, quanto as que deram o maior número de espécies, independente de espécie ameaçada ou rara, todas fazem a sua função ecológica, mantém o que a gente chama atualmente, no novo termo ecológico, que chama o novo ecossistema. São ali que essas espécies conseguem se manter, pois além de trampolim de stepstone, são ilhas de diversidade. Você pode ver por esses dois lados, mas a fragmentação em si é sempre ruim para todos os elementos da fauna. E essa consideração que você fez é muito importante, né, Luiz, da qualidade dos ambientes, porque a gente tem estudos que mostram que, mesmo em ambientes fragmentados, ou após a fragmentação, o número de espécies pode aumentar num primeiro momento. Né? Isso aí, Angela, tanto que isso aí eles usam a política pública, usa isso de uma artimanha, porque as florestas secundárias têm mais elementos, mais espécies que a floresta primária. Sim. Porque há um nicho para aquelas com maior plasticidade ambiental entrar e aumenta o número de espécies, é isso mesmo. Altera a distribuição geográfica original, né? E tem um pouco a ver também com a heterogeneidade espacial que é criada, né? Que acaba criando uma série de nichos ecológicos ali. Então, realmente, é uma percepção. A Kelly se referiu. Kelly, você levantou a mão de novo ou ainda tá? Quer fazer outra pergunta? Foi sem querer. Ah, tá. Não, então, nós estamos fazendo uma série de estudos desses fragmentos que a Kelly se referiu, com vários grupos animais, né? Nós já fizemos com abelhas, já fizemos com vespas, já fizemos com aves, já fizemos com mamíferos de pequeno porte, e agora estamos fazendo com mamíferos de médio e grande porte, e, de modo geral, claramente não, a famosa relação tamanho e riqueza de espécies não se traduz ali, né, para nenhum desses grupos. E isso tem a ver com o que você falou, né, com a qualidade ambiental e até do entorno desses fragmentos. Então, muito a nossa perspectiva, né, está aí algumas pessoas que já desenvolveram ou estão desenvolvendo esse trabalho, é que a gente consiga mostrar com essa variedade de espécies, né, como essas relações se estabelecem na prática, né? E o campo era muito interessante, né? Porque o campo eu costumo brincar que na prática a teoria é outra, né? Então o campo às vezes derruba teorias clássicas ou engessadas, que são ensinadas na sala de aula sem a vivência do campo que você tem tanto aí, que é muito importante para a gente realmente formar acrescentar na nossa formação, né? Enquanto naturalista, seja geógrafo, biólogo, seja lá o que for, mas o campo realmente faz uma diferença fundamental. Eu queria aproveitar o ensejo aqui, Magela, e me disponibilizo quando precisar, eu estou disponível a ajudar os trabalhos aí do Instituto Federal. É só me chamar que eu vou na hora. Maravilha, meu amigo. Bom, pessoal, alguma pergunta a mais? Tranquilo? Só agradecer aí, parabenizar o Aloysio aí, né, que é um assunto realmente extremamente relevante e a parceria super importante que as unidades de conservação realmente têm que desenvolver cada vez mais, porque como você mostrou ali, né, nos dados lá dos Estados Unidos, né, vocês imaginam com o nosso desenvolvimento aqui, com a
e com a nossa riqueza de biodiversidade, o quanto, né, essa parceria não pode dar frutos, né? Então, é algo que realmente a gente tem que investir cada vez mais. Esses trabalhos aí, né, servem para consolidar isso mesmo, buscar aumentar, né, essa parceria, da presença de cada vez mais os observadores nas unidades aí, que só tem a contribuir. Alô, um abraço, gente. Um abraço, Luiz aí. Obrigado a todo mundo. Tchau, tchau. Valeu, Saraiva. Obrigado, Luiz. Obrigado mesmo pela gentileza, pela parceria aí. E seja sempre bem-vindo ao nosso instituto, à nossa região, para contribuir cada vez mais. Hein? Vanderlei, acho que quer essa oportunidade. Só agradecer ao Ló, sempre solícito, né? Parabéns mais uma vez pela palestra e estamos juntos, Ló. Obrigado. Obrigado a vocês, obrigado a oportunidade. Eu fiquei muito feliz em poder falar uma coisa que é minha paixão e meu trabalho. Eu sempre estou à disposição em que eu puder ajudar e que vocês verem que eu sou capaz, eu estou aqui disposto a ajudar. Em projeto, em boas conversas, e agradeço novamente a oportunidade ao professor Magela, ao professor Vanderlei e a todos que participaram, tiveram perguntas e assistiram. Obrigado, meu caro. Uma boa noite para você, valeu. Gente. Eu vou interromper a gravação aqui, pessoal, mas eu queria conversar só mais uma coisa com vocês, Luiz. Fica à vontade se quiser continuar conosco, se precisar fazer alguma outra coisa.